A gente adora uma aquarelinha, né? E no mar, a aquarelinha tem que ser sobre o mar. Oi, arteiras! Sejam todos bem-vindas a esse canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse fundo de mar aqui dessa composição para vocês poderem fazer o lettering de vocês para cima. Mas antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça de inscrever aqui no meu canal, é muito importante para que a gente continue fazendo muitos conteúdos bacanas. Também deixa seu like no vídeo se você curtir. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, vamos conversar. E agora vamos lá pro papel, que eu vou mostrar para vocês todos os materiais que eu uso, como que eu faço e as dicas para preparar esse fundinho aqui fofo. Esse desenho é muito bacana a gente buscar referências, então eu fui lá no Pinterest e pesquisei, né, por aquarelas com tema marítimo. Eu quero fazer, já queria desde o princípio fazer alguma coisa com a parte de cima do mar e a parte de baixo da areia e o escrito entre eles para criar essa sensação. Eu pesquisei essa imagem aqui, que eu achei bacana, vou usar como referência, não vou copiar, é claro, mas eu usei como a referência de uma visão superior do mar, com essa faixa de areia embaixo e em cima uma faixa de mar. Vou tentar fazer alguns efeitos aqui com a caneta Posca também, branca, né? Para fazer esse efeito de espuma. E vamos ver como vai ficar. Eu vou usar esse papel aqui, esse Montival. Ele é um papel para aquarela. Ele é ótimo para aquarela, eu comprei ele numa promoção, ele não é muito barato. O problema desse aqui meu é que ele não é um tamanho padrão aqui no Brasil, né? Ele é um padrão internacional. Então eu acabei achando que ele era A4 quando eu comprei, ele não é. Então a maioria das minhas encomendas que eu recebo são no tamanho A4. Então eu tô usando ele para dar aula, para fazer algumas outras atividades. Eu peguei, ele vem assim, ó, já picotado, então eu cortei no meio para fazer esse desenho. Vou medir aqui quanto que deu no final, só para vocês saberem mais ou menos. Não precisa ter o mesmo tamanho, né? A ideia aqui principal vai ser a coisa da aquarela, o efeito do mar e da areia. Ele ficou aqui com 32 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Você não precisa fazer esse mesmo tamanho na sua casa, porque o que a gente vai trabalhar aqui mesmo é essa transição da técnica da areia para água. Vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar. A aquarela que eu tenho e que eu mais gosto é essa aqui da Van Gogh. É um estojinho com 15 cores. Essas cores funcionam bem para mim. Eu gostei muito mais da experiência de trabalhar com aquarela em pastilha, sim, mas você pode achar aquarela em tubinho igual tinta óleo, você consegue achar também aquarela líquida, tem o lápis aquarelável e essa aqui é a aquarela em pastilha, foi a que eu me adaptei melhor. Essa aqui da Van Gogh, ela é uma linha um pouco mais profissional, então ela custa entre 200 e 250 reais. Eu comprei numa promoção, paguei 120, mas você acha aquarelas muito legais em pastilha com preços acessíveis, 50 reais, 60 reais. Até mesmo as próprias aquarelas infantis, elas já são bem bacanas para você começar a ir treinando e treinando as aguadas, e entendendo como que essa técnica funciona, né? Além da minha aquarela da pastilha, eu vou usar também essa minha caneta aqui, que ela tem um reservatório de água. Ela é uma caneta da Pentel, que você não acha muito, não é muito difícil de achar em loja de arte, de material de desenho. Eu vou usar também alguns pincéis. Esses aqui são da Ceramic, que ó, com a cerda um pouco mais comprida, eu gosto de trabalhar aquarela com esses pincéis. Aqui eu tenho o número 6 e o número 10. Para trabalhar com aquarela, a gente sempre precisa de água e de um paninho aqui para você secar o seu pincel, né? A aquarela, o grande charme dela é a transparência, é a coisa da aguada, tanto que em inglês a aquarela é watercolor, que é a cor de água. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Então, esse efeito é muito bonito, esse é o grande desafio da aquarela. Queria deixar claro mais uma vez que eu não sou aquarelista, eu fui aprendendo aquarela no olho, na tentativa e no erro. Eu incentivo vocês a começarem assim para entender a quantidade de água que a gente vai colocar, se você vai molhar a folha e depois botar a tinta ou já colocar o pincel com tinta e água na folha, mas eu vou falar disso tudo aqui no papel. Vou separar meus materiais aqui de lado.
Bom, uma coisa muito importante para você fazer um desenho com aquarela vai ser isso aqui, a fita crepe, porque mesmo a gente trabalhando com papel de qualidade, como esse aqui, Montival, 300 gramas por metro cúbico, que é a gramatura dele bem alta, a água, vocês já jogaram água numa folha? Vocês já viram como ela enruga? Isso também acontece aqui na aquarela. Então, é bacana você prender a sua folha com uma fita na superfície que você vai usar para ela ficar o mais retinha possível. Depois você tira essa fita, né? Eu vou passar aqui. Eu gosto de deixar bem na pontinha assim, sabe? Porque senão depois você vai colocar uma moldura, alguma coisa assim, e aí vai aparecer a parte branca. Eu não gosto. O risco de você deixar assim só na pontinha é ele não segurar muito e enrugar bem. Então, eu passo a fita, passo o dedo assim para marcar, para grudar bem na minha superfície. Dependendo, eu passo uma outra mão, uma outra camada da fita, né? Para ele prender bem aqui e forço mesmo aqui na minha superfície. Bom, como eu quero aqui fazer o efeito de mar, escrito amar, né, em branco, fazer aqueles efeitos com a caneta Posca da espuma também, eu não posso fazer um desenho tão claro, tão transparente assim como é uma das características da aquarela. Então eu vou usar e beneficiar dessa coisa do molhado, né, da água da aquarela, para dar o efeito de água mesmo, aqueles degradês de cores que ficam bem bonitos com a aquarela, mas eu vou caprichar bastante na cor, porque eu quero que seja um fundo mais escuro para que eu possa escrever por cima. Isso é bem perigoso, porque quanto mais coloração, mais difícil você equilibrar ali para não ficar manchado com a aquarela, mas vamos tentar aqui, vamos ver como que vai sair, né? Eu vou começar molhando a superfície. E aqui eu quero fazer uma faixa maior de mar, de água, e uma faixa pequena de areia, para que a palavra mar esteja em cima da parte que seja água. Então, vou começar aqui molhando o papel. Eu gosto mais dessa sensação de quando molho o papel, para vir com a tinta depois, porque a tinta se espalha melhor. Vocês vão ver como que fica diferente, né? Vou pegar aqui esse azul, bem forte, e vou vir com a tonalidade aqui. Mesmo assim não tá muito forte, ó. Vou chamar mais, então. A água que eu vou botando, eu sempre uso esse godezinho aqui do lado para ir limpando e medindo um pouco. Sempre tem um paninho também aqui para limpar o pincel. Uma coisa bacana, né, é que quando você está trabalhando com aquarela, é bacana que você tenha tempo, que você não vai precisar sair, porque muitas vezes você tem que aproveitar o molhado, né, que você ainda tem no seu papel da água, antes dele secar, para você fazer um efeito de degradê, para você fazer um efeito que você queira no seu desenho. Então, é um momento mesmo que você tem que se dedicar a essa prática. Não dá para fazer enquanto cozinha, não dá para fazer com o filho no colo. Você tem que realmente estar aqui dedicado ao momento da aquarela, né? Mas vale super a pena. Se imagina como um momento para você, sem se esperar muito, né? A minha aquarela com certeza vai ficar manchada, mas eu tô aprendendo também. Eu tô vendo essa prática como um momento de entrega para mim, um momento de conexão comigo mesma, de conexão com a minha expressão. Então não se cobre tanto e deixa a magia da tinta aí acontecer para você no papel. Bom, eu tô puxando bastante na tinta para ficar mais escuro, para eu conseguir ler, né, com a posca branca por cima. Eu vou botar aqui também, porque aqui vai ser onde vai estar mais ou menos escrita a minha palavra. Ainda quero mais um pouco, então vou vir ainda aqui com o pincel com água.
mais ou menos até aqui. Aqui já vai ser a linha onde vai estar demarcada a minha faixa de areia, mais ou menos, né? Tá sendo uma experiência muito bacana para mim, fazer uma aquarela com bastante tinta, assim. Geralmente eu procuro justamente o contrário, né? Me beneficiar desse efeito transparente que a aquarela dá. E aqui, como eu quero escrever de branco por cima, eu quero que ela fique com essa coisa do degradê de cores, da não uniformidade das tonalidades, mas ainda assim eu quero que seja uma tonalidade escura para eu poder escrever de branco por cima. Ó, tá vendo esse bolsão de água que formou aqui? Isso aqui, ela vira uma mancha, com certeza. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu geralmente venho aqui com o pincel, sugo um pouco do material que está aqui com o meu próprio pincel e deposito em outra parte do desenho. Aqui também vai acontecer isso. Bom, aqui na parte de baixo é a minha parte da areia, né? A gente tem um tom meio amarelinho, meio cor de pele, assim. Eu vou puxar um pouquinho desse ocre aqui, vou misturar com um pouquinho de amarelo. Cheguei na cor, mas quero molhar o papel primeiro, naquele mesmo esquema que eu mostrei pra vocês aqui em cima. Então, aqui molhei meu pincel, dá uma secadinha aqui. A minha água aqui, ela já tá meio suja, meio azulada, né? Mas aqui nessa minha composição que eu tô fazendo no fundo, que aqui em algum momento eu quero mesmo que a água e a areia se fundam, né? Porque é como a gente vê, ó, já tá acontecendo aqui, como a gente vê mesmo na natureza. Às vezes, se você tá fazendo uma composição com muitas cores, ou uma composição com muitos detalhes, você não quer que isso aconteça. E aí, nesse caso, você tem duas soluções, né? Ou você espera secar bem a outra parte do seu desenho para vir completando, ou então você pode usar outros artifícios, né? Tem artista que gosta de colocar uma fita, passar uma fita crepe para isolar as duas áreas. Existe um material, vou botar aí na tela, que se chama máscara para aquarela. Tem de marcas importadas, tem de marcas nacionais, e ela é tipo pastinha, assim. É uma pasta que você joga no desenho, que você passa para você poder fazer um detalhe com a aquarela. Ela não deixa a água passar por baixo, depois você tira igual como se fosse um adesivinho, assim. É bem bacana. Ó, aqui a gente já vê, ficou bastante amarelado para cá. Não queria que ficasse tanto, então eu vou puxar um pouquinho da tinta lá pro meu lado esquerdo. Vou completar. Ó, acho que eu nem vou precisar mais colocar tinta, não. A que tem aqui já vai dar total para fazer o efeito que eu quero. Eu não preciso nem de uma areia tão amarelada assim, porque aqui não vai ter muito escrito, eu acho. E aqui, ó, eles naturalmente se fundiram, né? A areia e a água, ficou bem bacana. Eu vou limpar o meu pincel e vou dar uma pincelada assim, meio que no meio, para tipo validar essa mistura. E agora o meu fundo está praticamente pronto, né? Aqui eu vou desenhar com a caneta branca os efeitos da espuma, aqui eu vou escrever o amara, aqui eu vou fazer alguns efeitinhos na areia, mas para isso eu preciso que seque bem. Eu vou fazer essas finalizações com a minha Molotow, possivelmente, e essa é uma caneta, ou mesmo a Posca também, são canetas à base d'água, né? Assim como a aquarela, que é super aquoso, super molhado. Então, se eu for passar essa tinta aqui à base d'água em cima da aquarela molhada, minha tinta vai espalhar, vai estragar minha caneta. Então, para esse caso aqui, eu vou ter que esperar bem para poder finalizar o desenho. Bom, agora ela já está seca e olha como ficou marcado com a água. Esse foi um efeito que acabou acontecendo naturalmente, eu não sabia que ia ficar assim, mas pro efeito do mar que a gente quer criar, eu acho que vai ficar incrível. Talvez se você desejasse outra finalização, não ficaria legal assim e talvez você precisasse refazer. Então fica a dica de sempre treinar bastante as técnicas que você aprecia para aprender coisas novas. Vou tirar a fita e é bem importante que vocês tomem bastante cuidado aqui. Tem que tirar a fita bem devagarzinho para não correr o risco de rasgar o desenho de vocês.
vou vir agora com o marcador branco por cima, fazendo os efeitos da espuma da onda, e depois eu vou escrever o amar na parte de cima. Para fazer o efeito das ondas, eu vou usar a minha caneta Molotov, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Eu vou usar essa ponta menor, que tem 1,2 milímetros. Sempre bom, né? Dar uma chacoalhadinha antes, apertar em outra superfície para a tinta descer. E eu vou fazer primeiro uma linha para delimitar o espaço da onda e vou fazer ela seguindo o efeito que já ficou na água da própria aquarela. E olha, desenhar a natureza é bom porque, olha, ficou esse canto meio amarronzado porque o azul e o amarelo se misturaram bem, mas isso pode imaginar que seja na praia, uma parte mais escura da areia, ou um canal que chega na praia, ou um rio que deságua do mar. Isso é muito legal de desenhar natureza, planta, coisas da natureza, porque muitas vezes você consegue acertar, mesmo que esteja um pouco inseguro, um pouco fora de forma, porque a natureza é tão perfeita que tudo é possível desenhando ela. Eu estou fazendo aqui um trabalho bem disforme, orgânico, sem formas definidas. É importante deixar a mão leve, deixar a mão levar, sem muito julgamento se está certo ou se está errado. Só aproveita o processo, né, e se joga aqui esse desenho que é uma delícia. Aqui eu vou fazer uma outra linha embaixo, como se fossem duas ondas se sobrepondo e chegando na praia, como é mesmo como quando a gente está, né, quando está no mar. Eu ainda quero colocar algumas gotinhas, algumas formas para dar mais a ideia de onda, mas primeiro vou desenhar a palavra amar para saber qual a posição que ela vai ocupar certinho para eu poder posicionar os demais elementos integrados nessa palavra. A aquarela é um material que marca muito o grafite, então a gente precisa fazer essa marcação com um lápis bem clarinho para eu conseguir fazer a finalização legal depois e não marcar. Aqui eu vou fazer o A entre parênteses, com o corte do A eu já vou puxando o M e eu resolvi, como eu tinha bastante espaço, fazer esse R bem grande, como se fosse um R maiúsculozão, né, para ocupar esse espaço que ficou aqui no meu canto direito. Eu vou pegar a caneta aqui e passar limpo, mas antes eu vou tirar um pouco do excesso do grafite para não danificar a minha caneta. Você pode fazer isso com a borracha, bem de leve como eu estou fazendo aqui, ou você também pode usar o limpa-tipos. Ele é bastante usado por diversos artistas de lettering com o objetivo de tirar o excesso do grafite, mas ainda deixar um fundinho para poder passar a caneta. Eu me adaptei mais à boa e velha borracha, passando ela bem de levinho sem marcar.
reclamação bem comum que eu vejo das minhas alunas são elas falando que tem dificuldade de usar esses marcadores permanentes no papel, porque acaba soltando aquele pelinho do papel, sabe? Como se fosse soltando o papel mesmo. E quanto mais fino o papel que você usa, mais ele vai se dissolvendo com a ponta porosa da caneta. Essa folha pode até rasgar, então por isso a importância até de você usar um papel adequado sempre que for possível para a técnica que você está usando. Aqui eu tenho várias camadas de água, então isso também está acontecendo aqui, mas como eu estou usando um papel de uma gramatura alta, de gramatura 300 aqui, eu não corro o risco de rasgar o papel. E como os marcadores permanentes têm essa ponta bastante porosa e bem rígida, porque as tintas dos marcadores são mais encorpadas, né? Elas têm uma densidade maior, então elas precisam dessa ponta mais resistente para proporcionar uma boa fluidez da tinta no papel. Então, por isso, vai acabar soltando mesmo um pelinho, né? Mas você vai tirando, vai limpando aos poucos, não vai ser algo que vai danificar o seu papel, nem o seu desenho. Na composição final vai ficar legal, pode ficar tranquilo. Tá ficando assim nosso desenho. Eu vou acrescentar agora algumas outras gotas, mais elementos do mar, para dar essa sensação de água aqui mesmo. Algumas gotinhas. E uma coisa até que dá para fazer é chacoalhar a caneta em cima do papel ou um pincel com tinta branca em cima do papel, que as gotas vão cair aleatoriamente, dando esse efeito de mar e fica bem bonito. Bom, aqui eu tô sentindo falta de uma sombrinha no amar, para dar uma realçada maior. Eu vou usar a Posca PC1M na cor preta. Tô abrindo a tela agora. Ela tem uma ponta fina, bem fininha assim, meio cônica. Ela vem com a ponta branca, então tem que chacoalhar e apertar a ponta para a tinta descer, porque é a primeira vez que eu uso. Tô colocando aqui também umas bolinhas pretas, como se fosse areia. E aqui é a hora daquela finalização, aquele toque final que faz toda a diferença no seu desenho, né? Não pode ter preguiça nessa etapa final. E aí, o que vocês acharam do resultado final? Todos os materiais que eu falei sobre eles aqui no vídeo, tem uma descrição aqui, onde você pode conhecer, ver o preço mais ou menos que está custando hoje. Também aqui embaixo tem o link para o meu canal do Telegram, é o canal que eu estou sempre mandando o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, quais são os meus novos trabalhos, os meus novos cursos, novos conteúdos e dicas que eu estou dando. Também tem o link do meu Instagram, lá eu estou sempre postando minha rotina, minha vida, os materiais que eu estou comprando, os desenhos que eu estou fazendo, as inspirações que eu estou tendo, e é um meio perfeito para a gente estar sempre pertinha e trocando ideia. Se você quiser conhecer mais também sobre os meus programas de aprendizado, vai ter um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer meus cursos, como você pode aprender mais lettering, como eu vou pegar na sua mão para você aprender lettering cada vez mais. A gente se vê toda quarta-feira, até semana que vem. Um beijo!